Oi gente, bom dia! Hoje a gente vai ter nossa aula de Matemática 2, certo? E vamos dar continuidade ao que a gente estava vendo em sala de aula. Hoje nós vamos ver os ângulos e classificação de ângulos, certo? Mas antes de começar a nossa aula, eu vou dar algumas dicas para vocês de estudos. A primeira é que vocês precisam procurar o lugar mais quieto da casa para assistir a aula, para poder se concentrar e ter um melhor rendimento. O segundo é vocês pegarem seus materiais, como caderno, lápis, caneta. E o terceiro é vocês pegarem um livro didático de vocês de matemática, para servir como apoio durante a aula. Vamos dar início à nossa aula. Vamos primeiro falar sobre ângulos, a definição de ângulos, que eu já tinha apresentado em sala. Que ângulos são duas semirretas, nesse caso aqui A e B, que tem a mesma origem, que nesse caso a origem é esse ponto C, elas saem daqui no vértice e são medidos em graus ou em radiano, de acordo com o sistema internacional. Então, ângulo é essa área aqui limitada entre duas semirretas que possuem a mesma origem, certo? E agora, relacionada à classificação de ângulos, dependendo do tamanho, dependendo do grau, e só lembrando que os ângulos eles podem ser medidos em graus, que é o mais comum, ou em radiano, certo? E de acordo com a sua medida, a gente pode classificar eles, pode separar eles em grupos. Aqui, o primeiro ângulo é o ângulo agudo, certo? O ângulo agudo é aquele que está entre 0 e 90 graus. Então, se eu tenho um ângulo que está entre 0 e 90, qualquer valor entre 0 e 90, eu chamo ele de ângulo agudo. O próximo ângulo é o ângulo reto. O ângulo reto é igual a 90 graus, certo? Se o ângulo for igual a 90 graus, é o ângulo reto. Depois vem um ângulo obtuso, que é um ângulo que está entre 90 e 180 graus, certo? Qualquer valor entre 90 e 180, e se o ângulo for esse, a gente chama de ângulo obtuso. O próximo é o ângulo raso, que é igual a 180 graus. Se eu tenho um ângulo igual a 180, eu digo que ele é um ângulo raso. O próximo é o ângulo giro. O ângulo giro é quando eu tenho um ângulo igual a 360 graus, um ângulo completo, certo? Então, só relembrando, ângulo agudo, reto, obtuso, raso e giro, certo? Agora, um exercício para fixação desse conteúdo. Apresente a classificação do ângulo abaixo. Primeiro, vamos olhar as características para esse seu ângulo. É uma área limitada? Sim. Ela está entre duas semirretas que possuem a mesma origem? Sim. Então, é um ângulo. Depois vamos olhar qual é o valor que ele mede. Ele mede 145 graus. Ah, se ele mede 145 graus, vamos voltar para a nossa tabela. Ele está entre 0 e 90? Não. Ele é maior que 90, então ele não é agudo. Ele é igual a 90? Não. Então ele não é reto. Ele está entre 90 e 180? Sim, ele está entre 90 e 180. Se ele está entre 90 e 180, é o ângulo obtuso. Então, a resposta dessa questão é o ângulo obtuso. E a gente conclui a nossa aula de hoje aqui. Agora, alguns lembretes, certo? Se você quiser rever essa aula, você pode assisti-la quantas vezes quiser. Ela vai estar disponível no canal no YouTube da escola e também no site da escola, que é www.escolapequenospassos.com.br. E não esqueçam de baixar o aplicativo e acompanhar a agenda eletrônica, que vai ser no decorrer que a aula é liberada, a sua agenda também é. Façam os exercícios, pois vai ter as aulas de correção online, certo? E até a próxima!